Boa noite a todos. É sempre uma grande responsabilidade falar sobre Deus, porque na verdade, na nossa caminhada diária, nós não paramos para pensar realmente quem é Deus, quais são as comprovações que nós temos que realmente Ele existe. Muitos afirmam, Deus existe, Ele está no outro, Ele faz parte da natureza. Cientistas procuraram a existência de Deus através de metodologias científicas, de pesquisa, e chegaram a uma resolução de que Deus existe e faz parte de nossas vidas, porque Ele é nós e nós somos Ele. Então, com essa breve introdução, nós vamos agora falar um pouquinho sobre Deus, né? Quem é Deus? Santo Agostinho já nos dizia: falar com Deus é mais importante do que falar de Deus. Porque quando nós falamos com Deus, é como se o universo inteiro respondesse às nossas inquietações. Quando temos alguns problemas na nossa caminhada, terrena, quando temos algumas dificuldades em algumas questões de nossas vidas, e nós paramos e silenciamos a nossa parte cognitiva, a nossa cabeça, e deixamos os sentimentos agir, nós entramos em contato com esse ser chamado Deus, que Ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Porque quando se fala dele, nós imaginamos um Senhor bonzinho, simpático, justo, né? Mas acima de tudo, Ele é muito inteligente, porque Ele nos fez. Ele fez a cada um de nós. E isso Ele nos mostrou que a nossa jornada, ela vai continuar. Nós estamos aqui agora. Mas após a nossa passagem, a volta para o plano espiritual, ela irá continuar. Porque de algum lugar nós viemos e para algum lugar nós vamos. Isso é fato, isso é comprovado. Então Deus, Ele é justamente esse elo, esse ser, né, que criou tudo isso e que faz com que tudo tenha um propósito maior, que tudo caminhe para um bem maior e melhor, né? Pode passar. Vós sois deuses, disse o Mestre, referindo-se à nossa condição de seres imortais. Podeis fazer tudo o que faço e muito mais, acrescentou ainda. Quando Jesus, Mestre Jesus, esteve conosco na caminhada terrena, Ele falou: vós sois deuses, disse o Mestre, né? E muitos acrescentam ainda, se fazendo de louco. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus trouxe para a nossa vida, que faz parte da nossa vida diária, nós, na nossa essência, temos o conhecimento daquilo. Só que muitas vezes não desperta em nós isso. Se nós olharmos que o outro é semelhante a nós, fisicamente, que o outro tem a mesma emoção que nós temos, o mesmo amor, ou o mesmo sentimento de fé, de união, de amizade, nós vamos perceber que a semente divina está em tudo e em todos. Então, quando Ele fala que sois deuses, significa que uma parte do ser divino, do Deus, está dentro de cada um de nós e está também em tudo que nos serve. Está na natureza, está nos animais, no dia, na noite e nesse planeta maravilhoso chamado Terra. Porque se for observar, nós vivemos numa grande, podemos dizer assim, espaçonave, uma nave, que é a Terra. Só que nessa Terra existe a vida desses animais, dessa natureza e a nossa. Então, como não existir alguém maior que criou tudo isso? E como não ter a certeza de que viemos de outras casas habitadas, né? E vamos para outras casas habitadas. Que casas habitadas seriam essas? Outros planetas, outros mundos habitados, que a espiritualidade tanto nos fala. E existem várias casas na morada do Pai. Ou significa, não é só aqui que nós passamos por provas, por expiações, que nós vamos conseguir a nossa evolução total. Não, é nascendo de novo,
numa próxima reencarnação, numa outra condição, em outros tipos de mundos, né, que nós sabemos que temos os mundos primitivos, os de expiações e provas, os regenerativos, e assim existe toda uma escala de mundos habitados. Então, quando Deus nos coloca nesse planeta, chamado Terra, para cumprir a nossa missão, é que algo maior está conspirando a favor disso e nos auxiliando nessa nossa evolução. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Emmanuel Chico Xavier, do livro O Consolador. Então, essa partícula do ser divino que veio através do Big Bang, quando o mundo começou a ser construído, todos nós temos. E tudo que está em volta de nós tem. Então, de onde é que veio tudo isso? Quem criou tudo isso? A gente sabe que do nada veio nada. E quando os grandes filósofos, grandes cientistas começaram a se questionar com isso, eles perceberam que de algum lugar há uma inteligência maior que faz com que tudo que está aqui ocorra e que faz com que nós cada vez mais vamos conseguir chegar perto de Deus e fazendo a nossa missão nesse mundo ou em outros mundos. O que é Deus? Qual é a primeira visão que veio à sua mente quando fazemos essa pergunta? Mas afinal, quem é Deus? Pode ir. Aí pensamos nele, no Senhor lá de cima, né? Nos abençoando, olhando o que fazemos, ou assim, nos abençoando. Na visão antropomórfica, é uma forma de pensamento que atribui características ou aspectos humanos a Deus. Deuses, elementos da natureza, animais e constituinte da realidade em geral. Nesse sentido, toda a mitologia grega, por exemplo, é antropomórfica. Ou seja, cada vez que se fala em Deus, nós imaginamos que nem nós, uma figura física, né? Como aqueles velhinhos que apareceram, aqueles senhores que apareceram, né? Então isso é uma visão que se tem desde o início da antiguidade, aonde se acreditava que existiam vários deuses. Existia o Deus Sol, a Lua, para eles também era um Deus, né? O Deus das marés, o Deus dos trovões, enfim. Depois, com a evolução do raciocínio e da inteligência da nossa espécie, nós começamos a entender que Deus não é essa figura física, Ele é muito mais do que isso. Ele mandou Jesus, como ser físico, vir aqui e nos mostrar os caminhos a seguir. Mas Ele é muito maior do que essa parte física que nossos olhos conseguem ver. Então, realmente, o que é Deus? A concepção espírita de Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Isso é do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A inteligência suprema, né? A causa primeira. Porque, de onde é que nós viemos? Alguém saberia me responder? Viemos de tal lugar, né? Somente pesquisando e estudando, nós vamos ver que essa causa maior é um criador disso tudo, né? Que tem a inteligência suprema e é a causa primeira de tudo que ocorre. Pela obra se reconhece o autor. Temos aí um quadro, né? Esse quadro de Van Gogh. Pela obra se conhece o autor. Pela obra se reconhece o autor. Será que tudo isso é um acaso? Olha só. E aí? Quem inventou tudo isso? Quem foi o grande arquiteto que fez essa beleza? Quem de nós aqui conseguiria sequer fazer um terço, nem isso, nossa, 0,01 dessa beleza toda que Deus fez e nos trouxe como nossa morada terrena? Morada terrena, do corpo físico. Esse corpo que está aqui na Terra e que aqui vai ficar. Porque sabemos que o nosso espírito, a nossa alma, ela continua sempre na evolução. E quem vem numa casa espírita, quem estuda o espiritismo, sempre tem que cuidar dessa visão. Assim como cuidamos do nosso corpo físico, temos que cuidar do nosso corpo espiritual. Porque esse é eterno.
E nós corremos tanto atrás das coisas do corpo físico, para alimentar, para dormir, para o dia a dia, para as coisas materiais, para o nosso conforto, e esquecemos do corpo espiritual. E aí as depressões, as síndromes, as fobias. Por quê? Porque não alimentamos esse corpo. E esse é eterno. Esse foi criado por Deus, assim como o nosso corpo físico. Só que o corpo físico, ele é usado só no nosso planeta. Em outros planetas são usados outros tipos de corpos. E esses ficam. O que vai conosco é o Espírito. Pela obra se reconhece o autor. Vocês já pensaram na maravilha que somos? Que cada um de nós é? Realmente nós somos semideuses se fazendo de louco, como se diz, né? Nós podemos enxergar, podemos falar, podemos nos mover, temos inteligência para decidir entre uma coisa ou outra, mas muitas vezes nos perdemos. Perdemos o nosso caminho, não sabemos para onde ir. Por que isso acontece? Porque não entramos na conexão com o nosso Criador. Através da meditação, dos estudos espíritas, de conhecer esse outro lado. Quando a gente conhece esse outro lado, a gente acaba vivendo melhor. Porque nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena, uma experiência material. E não ao contrário. Nós não somos matéria que estamos vivendo uma experiência espiritual, não. Esse corpo físico, ele é casca. Ele é uma veste. Ele é daqui e aqui vai ficar. Então nós temos que cuidar desse outro lado, desse outro corpo, que é a nossa essência que nos acompanha sempre. Por isso o chamado da espiritualidade, o chamado de muitas religiões. Para ter o equilíbrio, é necessário que a gente saiba alimentar os dois corpos, o corpo físico e o corpo espiritual. Pode ver. Como não reconhecer a presença divina em tudo isso? Imagine essa árvore, né? De uma semente pequenina, ela se transforma nessa beleza. E a grande pergunta é: quem fez isso? Como que ela conseguiu se transformar em algo tão divino e tão lindo? Quando nós começamos a olhar a vida dessa forma, ela passa a ter sentido. Nós damos um outro significado à nossa vida, porque nós sabemos que algo muito maior do que aquilo que a gente possa ver e viver no plano terreno realmente existe. E aí nós provamos a existência de que algo maior tem, e esse algo é Deus, é o Criador de tudo. A concepção espírita de Deus, fatores incontestáveis. A ideia de Deus no homem em todas as épocas da humanidade. Mesmo quando os homens estavam lá na época da caverna, eles já tinham uma concepção de que algo maior e divino existia. Tanto que ele admirava esses vários deuses. Ele achava que a natureza, qualquer fenômeno da natureza, era um deus. Isso significa que aquela semente divina, ela é reconhecida nesse momento, sabendo que existe algo mais, só que não sabia dizer o que era. E assim, quanto mais inteligente a nossa civilização foi ficando, mais conceitual foi ficando a situação de quem é Deus, de quem realmente Ele é. Como é que tudo isso funciona? A lei de causa e efeito, não há efeito sem causa. Também a concepção espírita nos mostra isso. Tudo, absolutamente tudo, o que nós plantarmos, nós vamos colher. Tudo. Se nós cultivarmos e plantarmos o amor, nós vamos colher o amor. Se nós plantarmos ódio, raiva, qualquer outro tipo de sentimento que não seja elevado, nós vamos colher também. Então, a espiritualidade nos mostra, através da doutrina espírita, que tudo tem um efeito e tem uma causa. Tudo que nós fazemos pelo outro, talvez não seja no momento que esse universo sábio, onde existe Deus, um Pai maior, talvez não seja naquele momento que nós vamos ser retribuídos daquilo que fizemos. Mas daqui a alguns anos, numa outra vida, numa outra reencarnação, vem, de certeza. Então muitas pessoas dizem assim: eu não sei porque as coisas só acontecem comigo. Hoje eu sou azarado, os problemas só eu tenho. Não é verdade.
Tudo que acontece conosco, as nossas dificuldades, os nossos problemas, eles vêm como um remédio amargo para que a gente se mexa, para que a gente vá além, para que a gente se supere. Então, ninguém vem a esse mundo a passeio. E ninguém vem aqui dizer assim: ai, foi tudo certinho na minha vida, tudo que eu quis fazer foi certinho, não tive nenhuma dificuldade, não tive nenhum problema de saúde, não existe. Agora, o que vai ser cobrado de nós, nesse efeito e causa, é como agimos conforme as dificuldades e os problemas que acontecem conosco. Se o problema acontece conosco e nos achamos pior dos piores, ai, coitadinho da gente, ai, que coisa se acontece conosco, o que acontece? O nosso ser de luz, essa semente divina que está dentro de cada um de nós, ele começa a ter uma energia que já não é qualificada, uma energia pesada, começa a se colocar para baixo, os sentimentos, as emoções, o padrão vibratório, tudo começa a ficar, vamos dizer assim, pesado. E com isso, os irmãos espirituais, os irmãos que já são luzes no plano divino, ele não consegue se aproximar de nós para nos trazer uma intuição, para nos trazer uma bênção, para nos trazer uma ajuda. E aqueles irmãos que estão precisando de socorro, que a gente fala, né, processos de obsessão na casa espírita, aqueles lá se aproximam da gente. Quando a gente está xingando todo mundo, quando a gente está de mal na vida, achando que os problemas só a gente que tem, que os outros não têm. Então, a lei de causa e efeito não é só nas ações. Ela acontece também nos pensamentos e nas emoções. Aquilo que pensamos, como agimos, né? Tudo entra na mesma frequência. É como se nós emitíssemos uma onda de frequência, como se fosse um rádio, AM e FM. E aí aquela frequência, ela vai adiante. E nós devemos cuidar do que nós queremos na nossa frequência de nossa vida. Queremos ficar só pensando em coisa ruim, só para baixo, só depressivo? A gente sabe o que vai chamar, sabe o que vai trazer. Lei da causa e do efeito. Agora, se sabendo que temos a dificuldade, que temos o problema, mas vamos adiante, vamos procurar estudar melhor como funciona tudo isso, vamos orar, vamos elevar nosso pensamento, fazer caridade, fazer uma boa ação, o que acontece? Eleva o espírito. E com isso, se existe algum processo de obsessão, ele não vai conseguir se aproximar. Porque a nossa vibração vai estar diferente daquela do irmãozinho que está com problema nesse processo obsessivo, né, que ainda não conheceu a luz. Então, essa questão da causa e do efeito, né, nós temos que cuidar muito. Porque tudo que a gente planta, um dia a gente vai colher, ou aqui, ou numa outra vida. E a terceira, né, que prova a concepção que Deus realmente existe, é insuperável a estrutura da natureza, como foi vista antes, né? Coisas maravilhosas na vida. E não só a questão da natureza, mas coisas maravilhosas que acontecem conosco. E a gente não para para pensar. Se for analisar, nós não pensamos que nosso coração tem que bater a toda hora. Nós não ficamos, agora coração, agora você bate, né? A respiração, agora eu preciso respirar. Não tem isso. Tudo no nosso corpo físico funciona de uma forma maravilhosa, como nenhum engenheiro, nenhum cientista conseguiu ainda fazer. Nós adormecemos, o nosso corpo nos mostra quando tem sono, quando tem sede. Olha a perfeição que nós somos. Quem criou tudo isso? Outra coisa interessante é que nós somos todos iguais. Todos temos 2 olhos, nariz, boca, mas somos diferentes. Mas somos iguais. Então, olha que maravilha isso. Então, é a existência de que existe um ser muito inteligente, muito sábio, muito justo, né? Que criou e que nos dá a condição de sermos cada dia melhor. Esse melhor quer dizer que nós não vamos ter dificuldade na nossa vida? Não. Mas quer dizer que nós vamos ter mérito, vamos colher coisas melhores conforme a nossa caminhada terrena. A ciência de Deus. O que disse Luiz Pasteur? Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima.
grandes cientistas relatam isso que ele falou. Que quando começa a se estudar a ciência, se vê uma lógica. O átomo de carbono, o oxigênio, tal, forma isso, tal, né? Ciência explica. Ok. Mas quanto mais vai se aprofundando, não se acha mais respostas. A ciência não tem condições de falar como que vai além. E aí, grandes cientistas, né, provaram a existência de Deus. Ali em 1822 já se buscava, né, essa comprovação de que Deus existe. A ciência e Deus, a origem do universo, a teoria do Big Bang. Tudo represado em um óvulo energético bilhões e bilhões de vezes menor que o núcleo do átomo. Isso significa que a partícula que está em nós está na natureza, nos animais, nas flores, quer dizer, ela está no todo. E isso prova que essa partícula, essa essência divina, vem de alguém muito superior a nós, muito inteligente. Eu estava preparando essa palestra e achei interessante um comentário que eu vi no livro que falava assim, que na verdade nós somos feitos da poeira dos nossos antepassados. Eu comecei a me questionar, como assim da poeira dos nossos antepassados? Quando nós fazemos a passagem, que deixamos o nosso corpo físico inerte, que vamos adiante, no nosso corpo físico ocorre a decomposição. Essa decomposição junto à terra, ela vai ser nutrida. A terra vai usar esses nutrientes e daqui a pouco vai vir o vegetal, que é a planta. Esse vegetal, de repente vem um animal que se alimenta desse vegetal. E nós nos alimentamos desse animal ou desse vegetal. Ou seja, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Nada foi acrescentado a mais aqui para nós na Terra. Mas existe esse ciclo. Então, quantos átomos que estão nos nossos corpos, que estão, de repente, nas coisas físicas e materiais que nós vemos, já não passaram por nossas famílias, por nossos ancestrais. É tudo muito maravilhoso, é tudo muito perfeito. E às vezes, muitas das vezes, é necessário a gente parar para pensar. E daí a gente percebe que aquele probleminha que a gente tem é muito pequenininho, perto de coisas tão lindas que Deus deixou e nos traz todo dia, né? As leis da natureza regem o movimento dos átomos. A mesma molécula passa sucessivamente do mineral ao vegetal e ao animal, nele se incorporando segundo as leis que organizam todas as coisas. Isso é o que a gente falou antes, né? A ciência e Deus. A molécula do ácido carbônico, exalada nesse momento, incorpora-se à flor do jardim, ao gramado e à árvore. Nada podemos mudar na composição dos corpos, tanto da árvore, quanto da grama, quanto dos nossos. Nada cresce e nada morre. Só a forma é perecível, só o espírito é imortal, constituindo-nos da poeira dos nossos antepassados, eu coloquei, né? Os mesmos átomos e moléculas, nada se cria, nada se perde. Ou seja, há sempre essa situação cíclica. Se nada se cria, se nada se perde, e se nós somos imortais, a pergunta é, como estamos conduzindo a nossa vida? Estamos pensando nessa imortalidade ou só estamos vivendo o momento? Esquecendo de repente de dar o abraço, de dar o beijo, de dar o conselho, de escutar. Quantas coisas nós podemos fazer diferente no nosso dia a dia? Porque a vida, ela é cíclica e as coisas vão passando, os dias vão se sucedendo, e aí aquilo que a gente podia fazer, ter feito lá atrás, se nós deixamos para trás, não vai dar mais tempo de fazer. Ou significa, o dia de hoje nos pertence. O amanhã, nós não sabemos como será. E o ontem já foi.
Então, se a gente quer fazer a diferença na nossa vida, na vida dos outros, e ser melhor, tem que ser hoje, tem que ser agora. Porque nessa imortalidade da alma, tudo que nós aprendermos, tudo que nós pudermos ajudar de caridade, para nós, para aqueles que estão em nossa volta, nós vamos levar adiante. Do contrário, essa correria desenfreada, né, que o ser humano está, não traz a essência, não traz o eu, não consegue essa conexão. Temos os nossos compromissos da vida terrena, os nossos trabalhos, estamos no mundo material que é abençoado. Ele foi nos dado como presente para a nossa evolução. Mas nós temos que pensar que existe algo maior do que tudo isso. E tem coisas que realmente têm significado e tem outras coisas que não. E essa é a grande sabedoria da vida. Saber distinguir o que realmente vale a pena, o que é significativo daquilo que não é. E é isso que nós buscamos sempre, né? Isaac Newton nos disse o seguinte: devemos crer em um Deus e não ter outros deuses além dele. Ele é eterno, onipresente, onisciente, onipotente, criador de todas as coisas, sábio, justo, bom e santo. Devemos amá-lo, temê-lo, honrá-lo e confiar nele. Orar a ele, dar-lhe graças, louvá-lo e santificar seu nome, cumprir seus mandamentos e dispor de tempo para honrá-lo em culto. Heisenberg nos disse o seguinte, e já em 1901, né, viveu até 1976, o primeiro gole do copo das ciências naturais torna qualquer pessoa ateu, mas no fundo do copo Deus aguarda. Aquilo que nós comentávamos no início, né? A princípio, parece que não, que tudo tem uma lógica, que tudo é 2 mais 2 igual a 4. Mas quando se começa a estudar, ir mais fundo, vê que existe, né, um Deus maior que criou tudo isso e com um propósito maior. E que nós muitas vezes não sabemos qual é o nosso propósito de vida. Apenas vamos levando, né, e não sabemos. Então é hora de despertar, é hora de meditar, é hora de orar, para escutar aquilo que viemos fazer aqui. E aí nós vamos ter paz. E aí nós vamos ter uma vida mais significativa, viver um pouco mais feliz, vamos dizer assim, né? Porque esse planeta, nós temos vários momentos de felicidade. E quando nós nos encontramos, nós temos essa sensação, né, de plenitude, de felicidade. Barton Derek nos disse o seguinte: Deus é verdade. Não há incompatibilidade entre ciência e religião. Ambas estão buscando a mesma verdade. A ciência mostra que Deus existe. Antigamente dizia assim, não, essa questão de Deus, a ciência é contra, né? Quanto mais foi se estudando, percebeu que as duas andam junto. Ciência e religião. O que é a religião? O religar ao plano espiritual. O se ligar àquilo que é divino, àquilo que é eterno, àquilo que realmente nós somos. Hoje em dia, são cada vez mais os cientistas respeitados que, por sua vez, se declaram crentes, sobretudo graças às suas observações empíricas da criação divina. Quanto mais descobertas realizam, mais patente se torna que o universo não se produziu por um fenômeno casual, nem pelos denominados processos naturais. Por trás disso, houve necessariamente um artífice, um criador inteligente. Se vocês fossem fazer uma pesquisa na internet, nos livros, vocês iam ver assim, eu trouxe alguns exemplos, né? Mas são muitos cientistas que foram consagrados pela humanidade, respeitados, que provam, através de experiências maravilhosas, a existência de Deus. Então é muito bonito, quem quiser fazer essa literatura, hoje eu só fiz algumas pinceladas, né? Mas eles provam, é muito bonito a gente ver isso. E sentir, porque é coisas muito lógicas, muito óbvias. Sócrates dizia, um dos filósofos que procurou desenvolver uma concepção mais consistente e mais pura de Deus, mas pagou o preço de ser o pioneiro, visto as massas por terem compreendido mal. Julgaram que ele estava destruindo a crença dos deuses e condenaram à morte pela sua impiedade. Sócrates, a princípio, ele não acreditava em Deus. Ele não acreditava na existência de Deus. Ele questionava a todo momento. E vários estudos foi, tanto que até hoje nós falamos dele, né? E foi estudando e tal. Aí ele foi contra toda uma sociedade da época que dizia que existia vários deuses.
E ele comprovava que existia um Deus só. E por isso ele foi condenado em praça pública, né? Tomou aquele veneno na cicuta e foi enforcado em praça pública, porque ele acreditava que existe um Deus, o Criador de tudo. E naquela época se achava que existia vários deuses. São Tomás de Aquino, em sua obra Suma Teológica, defende que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Bondoso para com os homens, orienta-os nas suas pesquisas, mas mais cabe ao homem não falhar com a razão. Isso significa o que nós chamamos de livre-arbítrio. Nós temos a convicção, desse ser imortal, mas conduzimos a nossa vida de acordo com as nossas convicções, aquilo que acreditamos e as nossas crenças. Esse livre-arbítrio faz com que cada um faça da sua vida aquilo que sente que é o melhor. Nós podemos colocar uma pessoa dentro de uma jaula, dentro de uma prisão. Ela vai pensar e ela vai agir de acordo com a vontade dela. Isso é o livre-arbítrio. Qualquer situação que se coloca ao homem, né? Agora, Deus está a todo momento falando conosco. A todo momento. Ele vem através de uma pessoa amiga trazer uma mensagem, de um livro que aparece em nossas mãos, de um filme que de repente a gente assiste. Vários momentos, em várias situações das nossas vidas, Deus nos dá uma condição de despertar para alguma coisa. Agora, como disse São Tomás, nós temos que cuidar para não falhar com a razão. Ver o que está dizendo ali, ver o que ele está nos passando, ver qual é o conteúdo que ele quer que a gente entenda e que a gente prossiga. Porque quando nós estamos numa situação que não está presente na nossa vida de acordo com o que viemos fazer aqui, Deus nos traz, às vezes, uma doença, às vezes alguma coisa assim que faz a gente despertar, que leva aquele susto, para nos mostrar, não é esse o caminho, vamos por outro caminho. Kant nos diz o seguinte: Deus não pode ser percebido através da razão pura. Sua compreensão se dá no campo da razão prática, ou seja, Deus existe devido ao fato de que o universo dos seres humanos se move por leis morais. Nesse caso, Deus seria o grande legislador dessas leis. Deus existe, posto que a moralidade intrínseca no ser humano aponta para esse grande legislador. Então, nós não podemos provar com os nossos olhos, como tu falou ali no início, aquele Deus, tipo físico, como nós imaginamos, né? Mas se nós observarmos a nossa vida, aquilo que nos move, aí está a grande comprovação da existência de Deus. A existência de Deus está comprovada por 3 aspectos. A existência de uma ideia inata de Deus no homem, não existe efeito sem causa, a absoluta perfeição da natureza, obra de quem? Atributos de Deus de acordo com a visão do homem. Eterno. Se tivesse tido um princípio, teria saído do nada, ou então, também teria sido criado por um ser anterior. Agora fica um pouco difícil para a gente entender, né? O que é um ser eterno? Se eu perguntasse para alguém de vocês saberiam responder? Que sempre existiu e sempre vai existir. É difícil a nossa mente, a nossa razão entender isso. Ele é eterno. Então ele sempre existiu. Quer dizer, ele nunca nasceu. Ele sempre existiu. Então o eterno para nós é difícil entender a palavra eterno. Mas Deus é assim. Ele sempre existiu e sempre vai existir. É algo que vem de tempos remotos e vai adiante. Eterno, assim como nós também. O nosso espírito também é eterno, numa escalada de vários números. Imutável, porque se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Ou seja, as leis morais de Deus, elas sempre são as mesmas. Elas sempre seguem a mesma situação, a mesma legislação. E Jesus, quando esteve aqui conosco na passagem terrena, nos mostrou, né, tantas coisas a seguir. Moisés, os 10 mandamentos, não matar, não roubar. Muitas coisas foram nos dadas, muitas coisas nos foram nos ditas de como realmente conduzir a nossa vida para a gente viver melhor. Imaterial. Matéria e espírito são elementos gerais do universo e que acima de tudo está Deus. Único. Muitos deuses não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Onipotente, presente em tudo e em todos, capaz de tudo.
soberanamente justo e bom. Sabedoria providencial das leis divinas se revela na harmonia reinante no universo, infinito em suas perfeições. Outra coisa é a palavra onipotente, que está aqui e está em todos os lugares. É algo também que, se a gente pensar um pouquinho na palavra, era um pouco difícil de entender. Como Deus está aqui, mas está em outra cidade, mas está em outro país, mas é onipotente. A mesma maneira que quando nós rezamos para Ele e pedimos essa presença, pedimos o auxílio, Ele está conosco. Por quê? Porque Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Os valores de paz, amor, tolerância, respeito a si próprio pelo outro, busca da verdade. É para isso que temos que dirigir nosso olhar para o passado e para o presente das religiões e a forma como Deus foi tratado. A nossa caminhada, nós devemos fazer sempre para o outro aquilo que a gente quer para a gente. Esse, para mim, é um dos melhores ensinamentos e a melhor bússola que nós temos a seguir. Tudo aquilo que a gente quer para a nossa vida de bom, vamos fazer para o outro também. Deus nos falou isso. Ele nos fala isso o tempo todo. E a mesma coisa, aquilo que sentimos que alguém possa nos prejudicar, não vamos fazer para o outro se aquilo é ruim. A gente vê assim tanta maledicência, tanta raiva, tanto ódio. Por quê? Se nós vamos ter uma passagem tão rápida aqui na Terra, mesmo que se viva 120 anos, ninguém chega lá, mas 110 anos, é muito rápido. Então o que vai ficar é a nossa passagem aqui, aquilo de bom que a gente fez. É aquilo de bom que a gente conseguiu transmitir para o outro e viver com o outro. Isso que realmente importa. Daqui a uns anos, não vamos imaginar quando a gente voltar para a casa do Pai, as pessoas não vão nos imaginar numa situação dentro da nossa profissão, alguma coisa parecida. Eles vão pensar em nós, lembrar de nós, de acordo com as nossas obras em relação ao outro. Como tratávamos o outro? O que fizemos pela sociedade? O que ajudamos a ser melhor? Lembrando-se que devemos amar ao outro e ao próximo como a nós mesmos. Muitas vezes a gente esquece de amar a gente. Mesmo com os nossos erros, as nossas imperfeições, mas nós somos o ser divino. Independente de como nós somos, nós devemos nos amar, cuidar de nós e procurar cada vez mais ser melhor. Aí é como se o mundo abrisse as portas, tudo fica mais fácil. Agora, quando ficamos numa redoma meio egoísta, exclusivista na nossa vida, não olhamos o outro, também não pensamos o que é melhor, a vida ela vai assim meio que empurrada, né? E as coisas não têm lógica. Então é importante sempre se voltar assim. O que é bom para a minha vida? Poxa, se é bom isso, deve ser bom, é bom para o outro também, então eu vou fazer ao outro, né? No caminho de nossa espiritualidade, há necessidade de nosso silêncio interior, da confiança, da fé, dos obstáculos do ego, da compaixão e do amor que se situa no ponto de partida e no ponto de chegada de nossa busca espiritual. Quando nós temos algum tipo de aflição, o caminho mais certo que nós devemos fazer é se voltar para dentro de nós e buscar esse ser divino. É a meditação, é a prece, porque é dentro de nós que nós vamos descobrir as respostas para aquilo que a gente procura lá fora. Muitas pessoas buscam uma série de coisas assim, que está aquele vazio no peito que não se acha mais. Como eu falei antes, quantas pessoas com depressão, tomando um monte de remédio, mas não se olha para dentro, não se interioriza, não busca o lado espiritual, não procura entender a espiritualidade. E aí, por isso que muitos se perdem nessa caminhada. Agora, quando nos voltamos para nós, aquietamos a mente cognitiva e voltamos para o nosso eu divino, muita coisa ali é revelada, muita coisa se fala, né? A verdadeira religião tem o propósito de nos levar de volta a Deus, ao Deus amor, por segundo João. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Quando a humanidade aprender a amar, todos nós nos reuniremos em torno de uma só religião, a religião do amor.
que foi a única religião professada por Jesus Cristo. Amar a Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a mais pura essência dos ensinamentos do Mestre. Paulo de Tarso diz: não sabeis que és um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, por que tanta necessidade de buscar Deus no exterior ou no superficial? A partir do momento em que Deus é percebido mais como divino e pessoal do que como uma pessoa exterior a nós, não rezamos mais para um Deus exterior que vive nos céus, mas acolhemos o divino no mais profundo de nós. Bom, agora tem um reencontro para nós finalizar com Deus, né? O contato maior dele conosco. Lembrando sempre, então, que ele faz parte de nós, faz parte de tudo que está à nossa volta, e que se existe um propósito maior para nossas vidas, é só buscar dentro de nós mesmos, alimentando o corpo espiritual, que nós vamos encontrar. Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito, não te via, e pensava comigo mesmo: será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores. Também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descrevi. E na descrença tropecei. E no tropeço caí. E na queda senti-me fraco, procurei socorro. No socorro encontrei amigos. Nos amigos encontrei carinho. No carinho vi nascer o amor. Com o amor vi um mundo novo. E no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo a paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. Foi em mim que, sem procurar, eu te encontrei. Então, muitas vezes, né, a gente sai nessa procura e Deus está exatamente dentro de nós. E lembrar, né, que se nós estamos aqui, cada um de nós é por um propósito. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não nascemos por acaso e vamos sair dessa vida por acaso. Deus quer alguma coisa de nós. Ele nos deu a condição de uma evolução maior. Então, vamos confiar nisso, acreditar nisso e buscar esse alimento do corpo espiritual, para que a gente possa viver melhor. Há mais de 25 anos já que eu estudo a doutrina espírita, e eu vejo assim que, sem ter esse conhecimento de uma vida maior espiritual, tudo fica mais difícil. Com todos os obstáculos que a gente passa, é mais difícil. E quando a gente alimenta a alma, o espírito, com estudos, com responsabilidade, procurando sempre dar um passo maior, né? A nossa vida, ela se torna bem melhor. Aqueles problemas que pra gente, nossa, não tinha como resolver, eles começam a ficar menorzinho, até que Deus age em nossa vida e tudo fica mais fácil. Muito obrigada pela atenção. Alguma pergunta? Não? Então, obrigada.